Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Que bom, irmãos. Estou aqui mais uma vez, juntos à igreja do Senhor. E hoje é um povo escolhido do Senhor que também se encontram aqui. E não podia ser diferente, porque quando o povo de Deus se encontra, com certeza é alegria. Porque o povo de Deus é um povo alegre. E eu vos convido à igreja a abrir as vossas Bíblias no livro do Evangelho de Lucas. Eu gosto do livro de Lucas e de João. Gosto demais. Então eu convido para abrir a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 18. A partir do versículo 18. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, segundo escreveu Lucas, capítulo 18 e versículo 18. Quando todos encontrarem, digam amém. Glória a Deus. Podemos fazer a leitura juntos? Oh, glória a Deus. O jovem rico. Glória a Deus. O jovem rico. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um que é Deus. Eu quero interagir com a igreja, viu? Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra a teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram logo: Quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E eles lhes disse: Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo, e na vida vindoura, a vida eterna. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem pode louvar o Senhor com suas palmas? Glorifica o Senhor nessa noite. Podem sentar, igreja. Vamos interagir. Eu quero a igreja interagindo comigo nessa mensagem. O jovem rico, já é a estampa em cima, o jovem rico, que talvez nem precisasse dizer que ele era rico. Ele era um príncipe. Vamos lá. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Que hei de fazer para herdar a vida eterna? Irmãos, nós sabemos que as pessoas que têm boas condições não querem se desprender das suas riquezas. Mas ele chegou logo com um argumento: bom mestre. Tipo assim, né? Chama ele de bom. Quem sabe, né? Facinho ele me diz tudo.
E ele disse, porque Jesus disse tudo. Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Ele fez essa pergunta. E eu pergunto à igreja nesta noite, o que temos feito para continuarmos com a certeza da vida eterna? Hein, igreja? Responda para mim não, porque Deus conhece você pelas suas intimidades, no íntimo da sua alma. O que nós temos feito para continuarmos com a certeza da nossa vida eterna? Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é, vamos igreja, que é Deus. Muito bem. Muitas das vezes, irmãos, nós temos isso em nós. Ah, mas eu sou muito bom. Oh, Deus Santo. Nós somos tão pequenos, irmãos. Nós somos tão pequenos e cheios de defeitos. Só Deus é perfeito. Só Deus pode ser chamado de bom. Agora, uma coisa que eu observei na hora que eu fiz essa leitura, porque Jesus também é o príncipe da paz. Aleluia, Jesus. Ele falava com o príncipe da paz, só que com uma diferença. Jesus era humilde. Jesus era humilde, a ponto de dizer: por que me chamas de bom? Bom é Deus. E eu acredito, irmão, que Deus é bom. Vocês acreditam que Deus é bom? Sim, olha só o que Deus fez por amor a nós, por ser tão bom, dar Jesus Cristo para sofrer na cruz do Calvário por todos nós. Se Deus não fosse bom, Ele não teria feito tal coisa. Por quê? Porque Ele deu a preciosidade dEle, o Filho dEle. Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos? Aleluia, Deus. Irmãos, nós mais madurinhos, que não nascemos desde pequeno na fé, nós já depois, nós crianças, nossos pais ensinavam alguma coisa de Deus para que nós continuamente soubessem dos ensinos de Deus. E quem conhece, quem tem mais idade, que não aceitou Jesus muito cedo, aprendeu com seus pais. Mas Jesus fez: eu vou levar ele agora aqui para mim saber realmente o que é que ele sabe a respeito do reino de Deus, para querer herdar a vida eterna. Porque para nós querer herdar a vida eterna, irmão, nós temos que ter algo de Deus. Nós temos que sabermos algo de Deus. Aí Jesus pergunta para ele: sabes os mandamentos? Aí Jesus pronuncia alguns: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E nesses mandamentos aqui, eu observei um. Por quê? Porque isso acontece muito, irmão. Muito. As pessoas, mesmo da antiguidade, que sobre Deus, sobre Jesus, muitos continuam praticando essas coisas aqui. Mas eu acredito que muitos aprenderam com seus pais os mandamentos, aquelas coisas que Deus colocou no coração dos nossos pais para nos ensinar. E um que me chamou aqui é: honra teu pai e tua mãe. E eu vou falar um pouco disso aqui, irmão. Como hoje em dia a maioria dos filhos desonram seus pais, pai e mãe. Por quê? Porque dificilmente, irmão, um pai fala com seu filho para ele não ter uma resposta na ponta da língua. E isso é triste. Eu acredito que ele não tem lido a Bíblia, eu acredito que ele não tem conhecido os ensinamentos do Senhor. Por quê, irmã Josita, a senhora fala assim? Porque é Deus e é nossos pais. Nós temos que honrar a eles.
Ah, mãe, pai, vocês não sabem de nada. Ah, mãe, a senhora é muito antiquada. Eu que estou certo, porque jovem em tudo está certo. Quando os pais falam alguma coisa, eu volto já para cá. Os pais falam alguma coisa, vai aconselhar um filho. Eles dizem, mãe, isso era no seu tempo. Hoje é tudo moderno. Realmente, irmão, está muito moderno. Mas isso aqui não passou, não. A palavra de Deus permanece. A palavra de Deus permanece e nós temos que obedecê-la. Então, honrar pai e mãe. E muitas das vezes a gente vê histórias de filhos que mataram os pais, pais que mataram os filhos. Isso é a ausência de Deus. Então eu falo para a igreja hoje, irmão, todo o meu coração. Honra teu pai e a tua mãe, para que os seus dias de vida alonguem-se. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Certa vez, eu fiquei muito triste com meu pai por uma certa situação que houve, e eu disse na minha casa, eu nunca mais vou na casa do meu pai, até mesmo se ele morrer. E eu coloquei isso no meu coração. Aí Jesus me levou a esse versículo. Deus me levou. Honra teu pai e a tua mãe e alongará os dias de vida. Acho que é em Provérbios, não sei. Aí eu disse, meu Deus, é o meu pai. E eu vou, a partir de hoje, amar o quanto eu puder o meu pai. Por quê? As coisas que aconteceram no dia a dia dele, com a minha mãe, não tem nada a ver. Eu fui gerada do meu pai e da minha mãe. E eu aprendi a amar. E quando ele partiu, eu sofri muito. Então, igreja, olha para teu pai. Converse com seu pai, com a sua mãe. Honre eles. Diga o quanto ama. Diga como você se sente bem ao lado deles. Ouçam eles enquanto há tempo. Por quê? Porque depois que partir, muitas das vezes você vai sentir a ausência deles. E não há mais quem vocês conversarem. Mas vamos para cá, que isso aqui também nos interessa. E disse ele, o príncipe, todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Olha o que eu falei. Que os nossos pais nos orientam a fazer as coisas de Deus. E nós é que muitas das vezes desobedecemos. Mas é só os que não são servos do Senhor Jesus que desobedecem? Não. Muitos vivem dentro da igreja e são desobedientes à palavra de Deus. Eles não acatam os ensinos. Ouvem no ouvido, sai pelo outro, vem à igreja, senta num bom lugar, pertinho do ventilador, ouve a palavra, ainda diz assim, isso não foi para mim. É para você, igreja, que Deus quer falar nesta noite. É conosco. Deus não vai falar com aqueles que não estão aqui. Deus quer falar nesta noite, é com vocês que vieram aqui. Mesmo que teve o tempo de chuva, mesmo que teve a neblina. Mas é época de inverno. Não podemos deixar de vir à casa de Deus, ouvir a sua palavra. E isso não é só ouvir, é aprendermos a praticar a palavra de Deus. Aí o jovem disse, todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse, ainda te falta uma coisa. Aleluia! Glória a Deus! Ainda te falta uma coisa. Aí eu vou perguntar para a igreja hoje. Ainda te falta alguma coisa? Falta, igreja? Responda para mim, ainda falta alguma coisa para vocês? Crê que Jesus Cristo é o nosso Salvador? Aleluia, muito bem. Mas ainda te falta alguma coisa. Mas o que é que a senhora quer dizer com isso, irmã? Falta ser liberto. Falta um trabalho. Falta uma cura. Falta uma libertação. Falta uma renúncia. Falta você liberar um perdão. Falta você pedir perdão para alguém. Falta
falta você discernir o que é que Deus tem para você, falta você invocar o nome do Senhor, orar pelos enfermos, falta isso na igreja, falta isso no meio do povo de Deus. Jesus nos ordenou, ide por todo mundo pregar o evangelho. Igreja, nós temos pregado o evangelho, nós temos anunciado o reino de Deus, pois ainda falta uma coisa. Observe o que Jesus mandou nós fazermos. Aí Jesus disse para aquele jovem, ainda te falta uma coisa. Aí imagina que aquele jovem disse, eu não acredito. Ele deve ter pensado, deve ser comprar mais algumas fazendas, alguma coisa, né? O que é que me falta? Ele deve ter dito assim, o que é que falta? Eu tenho carros, tenho, né? As riquezas daquela época. Mas Jesus é sabido, Jesus é muito bom. Ainda te falta alguma coisa. E para vocês que acham que não lhe falta mais nada, oh glória a Deus, aleluias. Mas para vocês, para nós que reconhecemos que ainda falta muitas coisas, vamos observarmos mais a nossa vida cristã. Vamos nos render mais aos pés do Senhor. Vamos invocar o nome dEle. Vamos fazer a vontade dEle. Vamos segui-lo. Vamos aprender o que é que nos falta. Eita Jesus, aleluia, glória a Deus, igreja. Aplauda aí o Senhor com suas palmas. Glória a Deus. Ainda te falta uma coisa. Aí vem essa parte que não é fácil. Não é fácil. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terá um tesouro no céu. Ai, como é difícil. Eu imagino que aquele jovem disse, eu vou ficar pobre e vender tudo? Não, não tenho coragem não. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terá um tesouro no céu. Irmãos, eu vou falar um pouquinho também da minha vida nessa parte aqui. Quando nós éramos crianças, nós éramos 3, minha mãe e eu com idade de 4 anos, nos separamos do nosso pai. E nós passamos muita dificuldade mesmo. E naquela época, mulher trabalhava em costuras, algumas coisas assim, na agricultura, porque a mãe era agricultora. E nós passamos muita necessidade e minha mãe começou a ajudar a minha madrinha, que era costureira. Minha mãe trabalhava muito bem nessas coisinhas de costura. E quando chegava a hora do almoço, irmãos, a minha mãe se levantava e vinha para a nossa casa, que ficava assim de frente. E nesse momento, ela sabia que ia ser servido o almoço na casa da minha madrinha. E ela tinha vergonha de ficar naquele lugar, naquela hora, porque lá em casa não tinha o que comer. Mas a minha madrinha também sabia que na nossa casa não tinha o que comer. Aí vinha a provisão de Deus. Ela preparava um prato de comida. E nesse tempo não era essas marmitazinhas, não, eram uns pratos bem... E mandava para a nossa casa. E quando esse prato de comida chegava, irmão, foi aí que eu aprendi o que é repartir o pão. A minha mãe dividia com nós 3. Com nós 3, observe. Josias, Beta e eu. E se reservava para um canto e ia chorar. Mas nós, como criança, nós não observávamos muito o choro de mamãe. Nós observávamos muito comer. Ela queria encher, saciar a necessidade. E eu dizia, mãe, eu sempre perguntava isso para ela, mas por que a senhora está chorando? Ela dizia, caiu alguma coisa no meu olho. Mas eu ficava assim, todo dia cair, né? Esse negócio no olho da minha mãe. Pois foi aí, irmão, que eu aprendi. Por quê? Porque eu via os vizinhos repartir alguma coisa com os vizinhos. Tudo com o meu coração. Repartiu, irmão. A vizinha fez isso, leva uma porção para fulano, só me lembro da irmã Diana. Leva uma porção para fulano, leva uma porção para fulano, leva para fulano, leva isso daqui para fulano. Irmão, e naquela época, as comidas muito que era dividida assim, era mucunzá. De tardezinha, as pessoas faziam comer e repartiam.
E hoje, irmão, há em nós uma falta disso. Às vezes, do nosso lado, tem alguém necessitando de algo, de um prato de comida, de um pedacinho de bolo, de alguma coisa. E você não está nem aí. Eu estando com a minha barriga cheia, eu não estou nem aí. Pois eu quero dizer para vocês, aprendam a repartir a provisão que Deus colocou na sua mesa. Por quê? Porque é Deus que prove isso tudo para nós, irmãos. Aí o Senhor Jesus diz aqui para o jovem: vende tudo quanto tem, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem o quê? Segue-me. Oh, Deus Santo, aleluia, como é bom seguir a Jesus. Seguidores, há muitos. Eu quero ver você dizer que serve a Jesus. Porque seguidores, irmão, a igreja tem muito. Hoje eu vou ao culto porque eu estou precisando receber uma cura. Hoje eu vou ao culto porque é tão bom ouvir os louvores. Esses são os seguidores, que por qualquer coisa deixam. Agora, os verdadeiros adoradores, os verdadeiros servos do Senhor Jesus, esses não. Esses permanecem até o fim. Por isso que eu digo para você nessa noite, igreja: não se contenha somente em vir à casa do Senhor. Não se torne um seguidor, mas um verdadeiro adorador. Porque Jesus quer ver em nós a essência dele. Jesus quer ver em nós a unção dele, para que onde nós estejamos, nós demonstre isso, que nós somos luz. Então eu acredito, irmão, que aqueles adoradores que vinham, que seguiam Jesus, muitos não foram até o fim. Aí Jesus disse para o jovem: vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois segue-me. Irmãos, é muito difícil renunciar a coisas materiais. Porque existe um ditado popular que diz: a medida do ter nunca enche. Você não se contenta com o que Deus tem botado nas suas mãos. E muitas das vezes você não tem porque não luta, porque não batalha. Ah, irmã Josida, mas eu estou desempregada. Quantos currículos você já espalhou? Quantas portas você já bateu atrás de um emprego? Ah, irmã Josida, mas é muito difícil. Não. Deus não quer que nós se acomode. Deus quer que nós seja valente, lutador para ser vitoriosos. Nós somos vitoriosos, irmão. Não se acomode, não se aquete, não desista daquilo que vocês querem. Vocês acham que vocês dentro da sua casa, irmãos, sem se manifestar, sem buscar, você recebe o que Deus tem para você? O que Deus tem é muitas coisas. O que Deus tem é muito bom. Então diz assim, olha, e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Olha, se ele era muito rico, ele podia, né, vender uma boa parte, repartir. Olha a história de Jó, né? Jó foi provado, mas ele foi obediente. Ele perdeu tudo e confiou em Deus. E muitas das vezes nós não confiamos. Muitas das vezes nós confiamos no homem, nós confiamos num político, confiamos no amigo, no vizinho, mas nós não confiamos que Deus pode todas as coisas. Então, se você confia, irmãos, nessa noite, se você realmente confia em Deus, lute, vença, demonstre o que Deus é para você, demonstre a sua confiança nele, vença as lutas, vença as dificuldades, em nome do Senhor Jesus. E vendo Jesus que ele ficava triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Ai, irmão, já disse, só vai para o céu quem é pobre? Não, irmãos. Você não pode botar suas coisas materiais em primeiro lugar. Em primeiro lugar tem que estar Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas tem pessoas, irmão, que tem uma esposa muito bonita, tem uns filhos muito bonitos, mas amanhece o dia, não sabe dar um bom dia para os filhos, não sabe dar um cheiro na mulher. Mas sabe correr para o transporte, para ver como é que ele está. Se está sujo de lama,
porque fez uma viagem. Esqueça as coisas materiais, que essas coisas materiais ficam por aqui. Vocês vejam que hoje em dia, irmão, há uma batida num carro. De primeiro um carro batia, era só uma amassadurinha. Hoje em dia um carro, uma batidinha de nada, fica só a fraldagem amassada. Para você ver que não tem valor de nada. Mas quando realmente você é um escolhido de Deus, aí sim, aí você tem valor. Por quê? Porque Deus te fez. Porque Deus olha para você e diz, olhe primeiro para mim. Olhe primeiro para mim, esqueça as coisas. Ah, mas eu vou fazer tudo porque eu preciso disso. Eu só tenho um carro, eu quero 2 carros, fica só buscando as coisas. Muito bom, irmão, você tem condições, muito bom. Mas fale com Deus primeiro. Senhor, é da tua vontade que eu faça isso. Porque falta muito isso na igreja, irmão. Confiança em Deus, apresentar o que você vai fazer a Deus. Senhor Jesus, eu vou comprar isso, eu estou pensando em fazer esse negócio. É da tua vontade, Senhor. E espera a resposta. Espere que Deus vai falar com você. Ah, irmã, mas como Deus vai falar com você? Abra seus ouvidos para ouvir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele está falando com você agora. Vocês não podem pensar que Jesus não está falando com vocês agora. Você é o rebanho dEle. Vocês não vieram aqui em vão. Vocês vieram porque Deus vai falar, está falando com vocês. Então vocês têm que ouvir e pôr em prática. Porque se vocês não colocar em prática aquilo que vocês aprendem, nada, irmão, vale nada. Então coloque, aprendam a colocar em prática aquilo que você tem aprendido do Senhor. Porque Deus ensina tudo para nós. Tudo, você vai na Bíblia e você começa a ler a Bíblia e você começa a estudar a Bíblia e você vê, Deus tem resposta para tudo. Vamos lá, ô glória. Entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram. Logo, quem pode salvar-se? Meu Deus do céu. Se Jesus falou com esse ricão aí, esse príncipe, que ele tinha que vender tudo para poder herdar a vida eterna, quem vai para o céu? Nós que renunciamos às coisas do mundo por Jesus. É para lá que nós vamos. Quem vai para o céu? Não, glória, aleluia. Louva o Senhor com suas palmas, igreja. Glória a Deus. Quem pode salvar-se? Nós, irmão. Se nós permanecermos até o fim, nós seremos salvos. Eu vejo a salvação, irmão, como todo dia. Todo dia é dia de salvação. Por quê? Porque todo dia a gente peca. Então todo dia se arrependa dos seus maus feitos. Peça perdão a Deus. Reconheça que nós somos pecadores. Se humilhe nos pés do Senhor e diz, Senhor, me perdoa. Jesus faz o quê? Perdoa. Porque Ele é bom. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Vou repetir no 26. E os que ouviram isso disseram logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu. Jesus responde você nessa noite. Que pergunta você tem feito para ele nessa noite? Observe que ele vai respondendo. As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Deus é o Deus do impossível. E isso é muito forte para nós. Por quê? Porque quando desenganaram nossa filha, o médico disse, só Deus. E quando nós ouvimos a palavra e tivemos discernimento que Ele pode curar, que Ele podia curar, que Ele continua curando, isso aqui para o médico foi impossível, mas para Deus é possível. Então, se você tem uma causa nesta noite, você tem um problema de saúde, apresente hoje a Deus.
Hoje é o dia que você precisa abrir seu coração para falar com Deus. Porque às vezes, irmão, nós passamos tempo e tempo falando com a pessoa no celular, na calçada, em qualquer lugar. E muitas das vezes nós passamos o dia todinho e não damos uma palavra com Deus. Aonde está Deus nessa hora? Que prioridade você tem dado para Deus? Deus é tudo, Deus é bom. Fala com Deus, igreja. Fala com Deus nessa noite. O que é que você quer? Fale com Deus. Então, as coisas que são impossíveis aos homens, são possíveis a Deus. Vou dizer uma coisa. Às vezes você diz assim, eu queria tanto emprego, vou falar com fulano de tal. Aí vai lá, blá, 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 quero falar, eu queria trabalhar aqui, eu queria isso, eu queria isso. Aí o homem diz, venha tal dia. O que é que você vai fazer? Dobrar seu joelho, apresentar sua... Mulher, ora por isto. Tem uma chance da gente trabalhar lá. Eu posso trabalhar lá. Apresenta a Deus. Aí sim. Aí Deus diz, olhe, ele está confiando que eu vou abrir essa porta de emprego para ele. Porque Deus é o Deus do impossível. Louvado seja o nome do Senhor. As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro dos discípulos, eis que nós deixamos tudo. Ele falou, ó Jesus, nós já deixamos tudo. Já abrimos mão de tudo. Das coisas materiais, nós já deixamos tudo. E te seguimos. Então pronto, Pedro disse, pronto, já deixamos tudo, estamos te seguindo, nós vamos ser salvos, né, Jesus? Né, igreja? Se nós realmente renunciar às coisas do mundo por Jesus, aleluia! Aí você diz, ai, como é bom servir a Jesus e esperar a provisão dele em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E ele disse-lhe, na verdade, vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, e não há de receber muito mais nesse mundo, e na vida vindoura, a vida eterna. Irmão, certo dia, meu esposo falou isso para mim, que ele tinha vontade de fazer missões fora daqui do nosso estado. E eu disse, bem, você teria coragem de deixar nós para ir ele disse para o Amazonas, para lá fazer missões? Sim, minha filha, eu tenho coragem. Eu disse, mas como assim? Ele disse, olha a palavra de Deus. O homem tem que deixar tudo por Deus. E aquilo me abateu muito, eu fiquei triste. Nova convertida, agradeço a Deus e a Ele pelas orações. Eu disse, meu Deus, quem já viu uma coisa dessa? Né? Jesus, dizer que o homem tem que deixar a mulher, filho, pai, das coisas assim, para seguir a Ele, para ter a vida eterna. E eu fiquei muito assim. Mas aí eu fui ouvindo a palavra, fui aprendendo, fui tendo discernimento e fui entendendo que por Jesus a gente tem que deixar tudo, tudo mesmo. Porque Ele veio do céu, viveu aqui, sofreu por amor a nós, por obediência ao Pai dele, a Deus. Então nós temos que buscar esse Jesus Cristo enquanto nós podemos achar. E Ele está aqui hoje, irmãos. Não se preocupe que você nunca vai estar só. Por quê? Porque o Senhor Jesus, quando você pensa que está só, Ele está com você nos seus braços. Ele te carrega, Ele te acalenta. Aí Jesus diz aqui uma coisa para nós. Ele promete as coisas que, vou fazer essa leitura novamente para vocês entenderem. Na verdade vos digo, faça comigo, igreja, essa leitura. Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo e na vida,
na idade vindoura, a vida eterna. Glória a Jesus. Por quê? Porque o Senhor diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que estejas morto, viverás. Olha como é certo viver com Cristo até a morte. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu nisto? Crê, igreja? Então confia em Deus, espera no Senhor e tudo dará certo. Porque vai dar tudo certo no nome de Jesus. E a igreja do Senhor louvem a Ele com suas palmas. E eu agradeço em nome de Jesus, assim seja.